Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso. É um prazer ter você aqui hoje. É muito bom saber que você se interessou por esse tema, um tema crucial para entender as ações da nossa sociedade atualmente, né? Eu me chamo Melissa, eu sou formada em História pela Unapar. Então, me conta essa história. Cultura política, eu devo levar a sério? Então, o que seria cultura política? Qual é o conceito? Segundo esse autor, Bernstein, a cultura política é derivada do relacionamento que uma sociedade possui com o seu contexto e está em constante desenvolvimento. E por que em constante desenvolvimento? Porque as regras morais, as regras sociais mudam sempre, a cada novo governo, a cada novo milênio, a cada novo século. E o que nós vemos na mídia social atualmente são discussões acaloradas relacionadas à política, principalmente no nosso país, né, o Brasil. Então, Bernstein vem nos dizer de um povo que lutou as mesmas lutas, que passou ali pelas mesmas crises, pelas mesmas dificuldades, né? De um povo com uma cultura semelhante. Então, ele diz que todos esses comportamentos é que formam a base cultural política da sociedade, no caso, né, o Brasil que nós estamos discutindo aqui hoje. E será que é fácil estudar sobre esse tema? Será que nós podemos encontrar trabalho suficiente? Será que nós temos muitas críticas a respeito desse tema? Será que nós podemos padronizar um comportamento que identifica uma cultura política no nosso país? Então vamos ver no próximo slide. Entre os desafios de se aprofundar nesse tema está a falta de mecanismos que poderíamos enumerar ou padronizar. Por isso é tido com tantas críticas, porque não tem como tratar de homogeneidade um assunto que muda corriqueiramente. E considerando algumas dessas críticas sobre o modo de observação do tema, Engelhardt nos aponta um conjunto de três elementos responsáveis por manter essa base, que são os elementos culturais, econômicos e os institucionais. Então, nós podemos perceber que não tem como padronizar essas atitudes, porque a sociedade está sempre se desenvolvendo, mudando constantemente, e um autor muito famoso chamado Nicolau Maquiavel vem dizer no seu livro O Capital o seguinte: os homens mudam voluntariamente de senhor, acreditando melhorarem. E essa crença os faz pegar em armas contra aquele no que se enganam, porque vem depois, por experiência, que pioraram. Então, Maquiavel está dizendo aqui que a sociedade muda muito de senhor. No momento, nós amamos certo governante, certo presidente, e em outro, quando acontece certa crise, nós mudamos de opinião, ele já não é viável, já queremos tirá-lo daquele cargo. Isso é comum do ser humano, nós mudamos o tempo todo. E então, de onde vem essa estrutura política? Será que nós temos alguma base histórica para explicar isso? O que podemos identificar é a estrutura política formada que deriva do processo histórico da América Latina, que envolve os fatores como as marcas do escravismo, o modelo econômico agroexportador, entre outros. Nós temos uma cultura corrupta, principalmente em época de eleição, né? Isso é uma questão histórica que envolve o clientelismo, né? Compra de votos, favorecimentos em troca de votos, exemplos de políticos populistas, né? Assim como Getúlio Vargas, que era considerado pai dos pobres, mas que nós podemos enxergar falhas em todos esses governos. Então, essa é uma questão histórica antiga, que é a base da nossa sociedade política hoje.
Arsaldi continua seu discurso dizendo que nós podemos observar diferentes países, sendo possível enxergar até que ponto eles são similares e onde eles começam a se diferenciar de acordo com a constituição econômica daquele país. Por exemplo, no nosso Brasil, nós temos um sistema agroexportador muito forte, nós dependemos dele, com a exportação do café, exportação da soja, nós temos o petróleo também, que é exportado para fora e que para nós brasileiros ainda é bastante caro. Para pessoas de classe baixa, para pessoas pobres, é muito difícil acesso a essa mercadoria com valor alto como tem sido hoje. Então, a Saúde vem nos dizer que esses fatores é que moldam, é que formam os nossos valores na nossa sociedade brasileira. Você já ouviu falar sobre países periféricos? Então, são considerados países periféricos alguns dos nossos países da América Latina, né? Países, temos os países dos primeiro mundo, que são a Europa, países da Europa, temos os Estados Unidos, que são países do primeiro mundo, e nós temos os países da América Latina, países em que nós podemos encontrar muita pobreza. E em nosso país podemos considerar que temos dois Brasis. Um Brasil no Nordeste, onde temos muita seca, falta de chuva. Nessa época agora nós temos a cheia, que alaga muitas comunidades, nós temos muita pobreza, falta muita coisa para os brasileiros no Nordeste e no Norte do país. Enquanto no Sul e no Sudeste nós temos uma vasta riqueza, nós temos muitas, muitos privilégios que os brasileiros do Nordeste não têm. Então, essa é uma cultura, essa é uma raiz que esse contexto histórico da América Latina, do escravismo, deixa marcado até hoje. Então, é uma questão para se pensar, né? Então, agora nós vamos falar sobre moralidade. Moralidade por parte do Estado. Vamos ver o que Émile Durkheim, esse famoso sociólogo, estudante, pesquisador, tão famoso e antigo, tem a nos dizer sobre esse assunto. Vamos lá? Giddens resgata na obra de Durkheim a importância do debate entre socialismo e indivíduo e o Estado como agente capaz de solucionar problemas. Esse discurso moral é um marco da contemporaneidade. Então, nós podemos ver que a sociedade atual exige muito os direitos que o próprio Estado nos assegura. Isso é bom, porque o povo precisa se expressar, precisa conhecer os seus direitos para que a corrupção seja exterminada do nosso país. Alguns autores concordam com Emile Durkheim quando ele diz que essa relação entre a sociedade política e o indivíduo é que mantém a sociedade, né? Essa relação é que mantém a sociedade, tendo como viés principal a moral social. E a moral que faz com que o indivíduo exija mais os seus direitos, cobrando segurança, cobrando saúde, educação, porque o Estado tem esse dever atualmente, né, de proteger o indivíduo da família, proteger o indivíduo até mesmo da religião, das tradições, né, que muitas religiões aí são muito severas quanto a comportamentos. Então o Estado tem esse papel moral atualmente, e é isso que Emílio Durkheim vem nos dizer. Você se considera dependente da mídia social? Você já comprou algum produto porque a propaganda foi muito convincente? Então, o saber popular hoje é muito vinculado ao que nós lemos na mídia, que lemos nas revistas eletrônicas, que lemos em jornais.
que lemos nos aplicativos de relacionamento como o Facebook, lemos também no Twitter. Vários desses aplicativos são responsáveis por levar conhecimento de várias esferas, seja política, que é sobre a nossa principal discussão, mas também conhecimentos como conhecimentos médicos, conhecimentos de culinária, né? Então, a mídia tem um papel essencial. E será que ela interfere na nossa mentalidade na hora de postar alguma coisa ou na hora de votar? Então, vamos ver. A sociedade contemporânea, com ênfase na brasileira, pode ser considerada como centrada na mídia, pois a construção do conhecimento popular e as decisões tomadas em qualquer esfera de atividade humana são baseadas pela mídia. O jeito que a notícia é veiculada hoje em dia, a velocidade da informação que é chegada aos nossos lares é algo impressionante. Então, é algo que deve ser levado muito a sério. Por isso, é necessário nós sempre estarmos atentos para não passarmos informações falsas. Devemos sempre duvidar do que está escrito, porque não sabemos realmente a total veracidade do que está escrito. Eu espero muito que você tenha aprendido algo novo, que você tenha gostado desse tempinho que passamos juntos aqui. É muito bom conhecer a nossa sociedade, saber da nossa história, para que possamos ser cada vez melhores, agentes sociais, agentes políticos melhores, não é mesmo? Eu acredito muito no poder da educação. Então, o que eu quero para o meu país é um progresso real e contínuo. E nós só temos isso através da educação. Claro que sabemos que é muito falha, mas que depende de nós. Pelos poucos recursos que temos, nós podemos chegar muito longe. Então você procure se informar, estude, leia bastante e tenha sempre consciência quando for falar de algum ato político e na hora de votar, que é o principal. E que todos tenhamos uma vida de sucesso pela frente. Eu agradeço pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Até mais!